Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da vergonha do Lula no G7. Cara, que vergonha, meu amigo. O que o Lula foi fazer nesse encontro, cara? É muito vergonhoso, bicho. O cara errou o negócio da tradução, sacaneou na hora de tirar foto, fez piadinha quando não devia, tentou agarrar a Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni educadamente tirou a mão dele do ombro dela. Ficou feio pra caramba. E pior, a troco de nada. Não foi lá, não fez nada, nenhuma diferença. Se não tivesse estado lá, ninguém teria nada que comentar, cara. É uma vergonha esse pessoal que fez o L aqui no Brasil botar uma figura patética, um corrupto pinguço. Vou te falar um negócio. Ele tentou ajudar a Cláudia Sheinbaum, a presidente do México, ser amigo dela. Ela recuou do Lula. E o pessoal lá no México está criticando pra caramba a Cláudia Sheinbaum do lado de um corrupto, né? Porque esse é o problema. A Cláudia Sheinbaum é socialista também. Mas, pelo menos até aqui, ela não é corrupta. E lá no México, a visão do Lula, aliás, no mundo inteiro, a visão do Lula é de um pinguço corrupto, né? Como deveria ser aqui no Brasil também. Não sei como tem gente que acha que o Lula não é um pinguço corrupto, né? Essa notícia foi sugerida por Liga Antistatistas, Olha Mãe, Peter Leu Meu Apelido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se você é uma pessoa que sente gatilho ou sentir vergonha do presidente, eu recomendo que você não veja esse vídeo. Porque é um vídeo, cara, é muito vergonhoso, bicho, é muito vergonhoso. Sabe o que o Lula conseguiu nessa viagem para o G7? Nada, não teve nada. O Lula chegou lá no G7 falando em acabar com o G7, em uma declaração de apoio ao Irã e contra Israel, sendo que o G7 já tinha no dia anterior publicado uma declaração apoiando Israel contra o Irã. Só na cabeça do Lula que é normal um país terrorista, um país que mata mulheres que usam o véu errado, porque isso é o que é a política de costumes do Irã. Se a moça estava usando o véu errado, ela é espancada pela polícia na rua até morrer, né? Foi o que aconteceu com a Mahsa Amini e outras mulheres também, outras meninas lá no Irã já morreram por conta dessa política, ou polícia de costumes do Irã. O Irã tem uma polícia de costumes. Guardas que ficam na rua olhando para ver se as pessoas estão andando direito, estão usando véu e não sei o que lá. E se não estiverem usando, eles usam a punição, é apanhar, é bater nas pessoas, é espancar as pessoas na rua. E, nesse caso, a menina entrou em coma e acabou morrendo depois, né? Isso gerou protestos enormes no Irã. Eu não sei como é que tem uma pessoa defendendo o Irã, cara. Não tem lógica isso. Defender esse tipo de coisa. Isso não é costume. Costume beleza, você gosta de usar véu? Beleza, você usa véu. Você não gosta que pessoas não usem véu? Então você fica longe das pessoas que não usam véu. E pronto, sem problema nenhum. Todo mundo pode ter o seu próprio costume conforme você achar melhor. Agora, você querer obrigar outras pessoas a terem o mesmo costume que você, isso é que é o erro, isso é que é inaceitável. Isso não é, mas a cultura deles é diferente. Não, isso não é cultura. Isso é autoritarismo, isso é ditadura. Cultura é quando você tem uma vida, eu gosto de usar o véu. Beleza, você gosta de usar o véu, você usa o véu. Excelente. Não, quem não quer usar o véu, não usa o véu. Isso é cultura. Você espancar meninas porque usaram o véu errado, isso é um autoritarismo absurdo, isso é uma violência sem sentido, isso é muito pior do que qualquer coisa que seja feita aqui no Brasil. E tá o Lula lindamente achando, mas o Irã, tadinho do Irã, por que o Irã não pode ter uma bomba nuclear? Caramba, porque esse pessoal é maluco, cacete. Bom, enfim, aqui ó, o Lula chegou no G7 nada mais, nada menos que defendendo o fim do G7 e pregando o retorno da Rússia ao G7, né? Nesse ponto eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque o Trump também falou essa lambança, o irmão gêmeo do Lula, o Trump também falou que queria que a Rússia voltasse ao G7 e, portanto, voltasse a ser o G8. Para quem não lembra dessa história, o G7 já existia antes, em determinado momento a Rússia passou a fazer parte do G7, que se tornou então o G8, mas quando a Rússia invadiu a Crimeia na Ucrânia, o pessoal entendeu que, olha, peraí, o G7 é um grupo de democracias. Se o Putin é um cara que invade países vizinhos aleatoriamente por motivos aleatórios, então não tem mais lugar no G7, foi expulso e voltou a ser o G7, né, justamente em 2014. Né? Aí o Trump veio com essa de que a Rússia nunca devia ter sido expulsa do G7, que a gente tinha um lugar para conversar. O Trump não se negocia com psicopatas, com pessoas malucas que invadem países, que matam pessoas.
pelo menos não enquanto essas pessoas não se arrependem do que fizeram e não saem desse país. Se o Putin sair da Ucrânia, devolver tudo, pagar compensação, pagar indenização por todo o mal que fez na Ucrânia, a gente pode começar a conversar em ver qual vai ser a pena dele por esse crime que ele cometeu e depois disso, eventualmente, reintegrar a Rússia à comunidade de países. Mas enquanto isso não for feito, não tem o que fazer, né? Enfim, mas aí o irmão gêmeo do Trump, o Lula, falou que também queria a volta da Rússia porque ele gosta da Rússia, né? Bom, havia expectativa que o Lula não falasse com o Zelensky, não houve esse encontro, o Zelensky saiu rápido do G7, porque o que o Zelensky queria no G7 era conversar com o Trump. Como o Trump saiu mais rápido do G7 também por conta da guerra entre Israel e Irã, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem lá no canal Mundo em Revolução, eu tenho feito vídeos diários lá no canal Mundo em Revolução, tanto sobre a guerra da Ucrânia, quanto sobre a guerra de Israel. Então eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo sobre essas guerras, esses vídeos diários que eu faço. E o que aconteceu ontem é que parece que os Estados Unidos vão entrar na guerra do lado de Israel contra o Irã, e o Trump com isso saiu do G7 e voltou mais cedo, né? O Zelensky, que estava lá principalmente para conversar com o Trump, como o Trump não estava mais lá, ele meio que, né, cumprimentou todo mundo, falou que legal, bacana, coisa e tal, e um abraço e tchau, né? E foi embora, voltou para a Ucrânia, né? Não falou com o Lula. Felizmente, eu fico até satisfeito com isso, porque é uma coisa que não tem nada, né? Não se ganha nada com isso. Outra coisa positiva do G7, a Janja decidiu não ir. Poupou a gente de mais uma cota de vergonha. Mas não se preocupe, se você achou que a gente não ia passar vergonha no G7 porque a Janja não foi, você não vai ficar decepcionado, porque teve muita vergonha, né? Para início de conversa, teve um momento aqui em que o Lula não conseguiu botar o equipamento de tradução dele, e como o Lula não entende porra nenhuma de nada, tiveram que parar toda a reunião do G7 enquanto o Lula esperava. Tá aqui o Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, esperando o Lula conseguir enfiar uma coisa na orelha dele lá por conta da tradução, né? Aqui, deixa eu ligar aqui o som dessa aba para a gente passar vergonha junto aqui, né? Afinal, passar vergonha sozinho é chato, né? For 1 minute for the translation. Does that work? Can I go? Yeah. Okay. O Lula falando, a intérprete tem que falar aí, ó, não tá saindo. Caralho, bicho. O Lula falando, caralho, bicho. Vergonha, cara. Todo mundo fala inglês. Todo mundo. Pessoal, a Ucrânia fala inglês, a Mongólia está representada aqui, fala inglês também, todo mundo fala inglês. O único que não fala inglês é o Lula. O único que precisou do negócio lá. E aí estão ajeitando o negócio no ouvido do Lula, porque o Lula não consegue falar com ninguém, porque o Lula é um idiota completo, né? Manda falar qualquer coisa pra ver se eu sou velho. Ai, caralho. Bicho, manda falar qualquer coisa pra ver se eu sou caralho, bicho. Não tá saindo aqui. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Muito baixo, Sérgio, muito baixo. Okay. All right. We switch. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te falar um negócio, cara. Que triste isso, cara. Que triste, né? Mas não foi pior, não. Você tá achando que isso foi ruim? Não. Calma. Calma. Não começamos a passar vergonha ainda. Isso aqui foi só o início, só o aquecimento da vergonha, né? Aí aqui teve a Cláudia Sheinbaum, que se agarrou, deixou se agarrar pelo Lula aqui. O pessoal do México está reclamando, dizendo que a Cláudia Meloni que fez o correto. Quando o Lula tentou segurar a Cláudia Meloni, ó, não, eu não, sai pra lá. Me pega não, meu amigo, sai pra lá. Aqui, o pessoal no México reclamando pra caramba que o ex-condenado do Brasil, Lula da Silva, publicou uma coisa falando com a Cláudia Sheinbaum, o pessoal criticando a Cláudia Sheinbaum por ter dado margem pro Lula encontrar com ela lá
porque pega mal, cara, você sair com um pinguço corrupto assim, te abraçando e coisa e tal, um cara que apoia Venezuela, que apoia Nicarágua, que apoia o Putin, que apoia tudo de ruim que tem no mundo, você queima o seu filme, cara. Queima o filme de todo mundo. Nem a Mulher do México quer esse tipo de coisa, né? Ainda teve essa outra aqui ainda também para complementar a história. Na hora de tirar a foto oficial, lugar muito bonito lá no Canadá, tá? Esse lugar aqui realmente é Kananaskis, o lugar, né? Aí o Lula falando com o cara de Portugal aqui, com outro idiota socialista de Portugal, e todo mundo esperando para tirar foto, todo mundo querendo tirar foto, e tá o Lula e o cara lá de Portugal, o socialista de Portugal, falando merda lá, o Antônio Costa, falando merda e coisa, e o Lula falando, né, coisa e tal, tirando, ou seja, atrasou a porra toda porque ficou batendo papo lá, uma coisa idiota realmente, cara. O Lula é um idiota completo, putz grilo. Não falou com ninguém, não teve encontro com ninguém, não falou nada com nada, no final das contas foi embora e só falou merda, né, defendendo, não sei o que lá, o fim do G7 e querendo que a Rússia volte pro G7, não sei o que lá. E eu vou te falar uma coisa, bicho, é uma vergonha só esse cara. Quem teve a ideia de botar esse idiota na presidência da República, cara? Não faz sentido isso. Enfim, no final das contas, o Lula quis dizer que o Brasil não vai ser palco de corrida predatória por minerais críticos e coisa e tal. Caraca, ô Lula, o Brasil precisa explorar os minerais que tem no Brasil. Que história é essa de corrida predatória? Não, a gente quer explorar os minerais, tem que explorar mesmo, cacete. Deixa explorar a coisa, pelo menos ganhar dinheiro com isso, explorando os minerais. Não tem por que não explorar, né? Enfim, o resultado final dessa história. O Lula passeou lá no Canadá, não conseguiu nada de bom, passou vergonha, botou o nome do Brasil na merda e não conseguiu nada de positivo. Realmente, não tem nada positivo nisso daqui. É uma tristeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.